Então essa com certeza é a parte mais difícil para mim. Mas em questão de carreira, não me arrependo um pingo, não estou perdendo nada. Galera do canal Austrália, sejam muito bem-vindos a Wollongong. E nós escolhemos esse cenário especial para gravar com a Isa. Pessoal. Hoje ela vai contar um pouquinho da história dela, o que ela tá fazendo nessa Austrália, por que ela veio parar aqui e tudo mais. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para vocês o quê? Se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar, compartilhar para ajudar o canal Austrália o quê? Ajudar o canal Austrália a crescer, né, meu povo? Você tá preparada? Ai, um pouco nervosa. Tô um pouco nervosa, mas vamos lá, né? É isso aí. Bora que bora, bora lá? Luísa, pra começar, eu quero que você me conte o que você estava fazendo da sua vida quando você decidiu vir pra Austrália. Então, na verdade, assim, eu tinha recém me formado em pedagogia e eu estava muito insatisfeita com o mercado de trabalho no Brasil. E aí eu conheci o meu agora marido e quando a gente se conheceu ele já falou para mim que ele ia vir para a Austrália e tal, não sei o quê. E a gente acabou se conhecendo mais, foi passando mais tempo junto e ele ia vir para cá, para a Austrália, em 2020. Isso a gente se conheceu em 2019 e em 2020 ele ia vir para cá. Só que 2020 veio o Covid e tipo assim, ele tava com a viagem marcada para cá em março mesmo, sabe? Bem na época que fechou tudo. Aí acabou que ele teve que esperar, né? E nesse meio tempo a gente foi se conhecendo ainda mais, passando mais tempo junto, o relacionamento foi ficando mais sério, eventualmente a gente começou a namorar e eu comecei a fazer parte desse projeto, desse plano de vir para a Austrália. Eu sempre tive vontade de sair do Brasil mesmo, ir para outro lugar, né? Conhecer outros países. Mas eu não tinha nenhum plano, né? Ele já tinha tudo planejado, já ia acontecer, né? Então eu só comecei a fazer parte desse projeto e para mim, né, foi maravilhoso. Eu adorei. Então tá, então você conheceu teu esposo, ele já tinha esse plano de vir pra Austrália, era um sonho que você tinha, morar fora do Brasil, mas não estava assim definitivamente ali nos teus planos. Quando você conheceu ele, era por volta de 2019, mas quando foi que realmente vocês conseguiram vir para a Austrália? Então, em 2019 a gente se conheceu, 2020 era a viagem dele, ele não conseguiu vir por causa do Covid, teve que esperar. Nesse meio tempo a gente foi se planejando mais ainda, porque assim, ele já tinha tudo prontinho para ele vir, né? Mas daí como eu passei a ser incluída nisso, aí mais uma passagem, né? Tudo em dobro. Aí por isso a gente foi usando esse período do Covid para ir juntando mais dinheiro e se preparando, né? Para eu vir também. E aí teve que esperar a Austrália decidir abrir as portas novamente, né? E depois que a Austrália já tinha aberto as fronteiras, Abrindo aberto, open. depois que a Austrália já tinha aberto as fronteiras novamente, aí a gente ainda levou mais um tempinho, porque precisava ali terminar nosso planejamento e tal, porque, né, incluir mais uma pessoa não é assim tão simples, né, precisa de dinheiro e tal, etc. E o meu marido é uma pessoa muito planejada, então a gente não iria vir assim, meio na louca, entendeu? Então teria que ser a minha parte também bem planejadinho. Daí a gente usou esse período para se planejar, levou mais um tempinho, depois que abriu as fronteiras. E daí, em 2020... Ajuda aí, produção. Produção 2020... 2023. É que eu já tô perdida aqui, porque parece que a Austrália, aqui o tempo passa diferente. 5 anos vira 10. Sim, aqui, né? Exatamente. Então, em 2023, a gente veio pra cá, né? E é isso aí, agora estamos aí. Olha só, você encontrou seu marido, vocês decidiram, vamos juntos, ele falou, sozinho eu não vou. Planejaram e chegaram na Austrália em 2023.
Nesse período que vocês estavam se planejando para vir para cá, você pesquisou alguma coisa sobre a Austrália, assistiu vídeos, tinha uma ideia ou foi mais aqui descobrindo mesmo? Então, eu fui mais na confiança do que o meu marido já sabia, sabe? Eu não, antes, como eu disse antes, eu sempre quis sair do Brasil, mas eu nunca pensei em Austrália, sabe? Porque é bem afastado do Brasil, então a gente acaba não falando muito sobre a Austrália, não conhecendo muito, e não tinha, assim, um país específico que eu queria ir, entendeu? Eu só queria ir, eu não sabia ainda, eu não tinha nada planejado. Então era só assim uma vontade mesmo. Aí eu acabei não pesquisando nada, só fui assim, tá bom, é Austrália, porque já estava decidido, sabe, o lugar. Então eu falei, beleza, né? Eu vim meio que assim, tipo, não sei o que me espera. As únicas coisas que eu sabia sobre a Austrália era que aqui tem aranhas gigantes, canguru e é isso, e que é longe pra caramba do Brasil. Mas era o que eu sabia, assim. Então eu cheguei aqui meio sem conhecer muito bem e fui muito surpreendida, sabe? Positivamente. Então, olha só, então vamos dizer que quando você chegou aqui, realmente foi tudo à primeira vista, foi tudo muito novo, chegou a cultura, as pessoas, a comida. E dessas novas descobertas aqui na Austrália, o que que mais, assim, te chamou a atenção? O que que mais foi assim, nossa, isso aqui é muito diferente do Brasil, né? Isso aqui é muito diferente dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos a gente vê bastante filme, né? A gente tem bastante conhecimento, a Austrália nem tanto. Tem alguma coisa, assim, alguma comida, alguma cultura deles que te chama muita atenção e que te chamou muita atenção quando você chegou aqui? Então, tem muita coisa, assim, bem diferente. Ao mesmo tempo que algumas coisas lembram o Brasil, por exemplo, o clima, né? Essa questão de meio tropical e tal, mas tem muita coisa diferente, né? E muitas coisas me surpreenderam. Primeiro, positivamente, eu fiquei surpresa com a beleza desse país, muitas paisagens lindas, praias maravilhosas, assim, né? Como vocês estão vendo de fundo, um mar azulzinho, assim, eu nunca tinha visto um mar tão azul na minha vida. Isso foi uma coisa que, a primeira vez que eu fui pra praia, quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito impressionada, assim, com a cor da água, sabe? Isso me surpreendeu positivamente. A questão da comida, assim, eu sinto que aqui eles têm muita influência da culinária asiática, o que pra mim não é muito legal, porque eu não curto muito, sabe? Não sou muito fã. Então, pra mim é um pouco chatinho essa parte, porque eu não gosto muito, por exemplo, comida tailandesa e tal, né? Não é muito a minha praia. Mas assim, você consegue encontrar outras coisas também, sabe? Por exemplo, aqui a coisa da cafeteria é muito forte, né? Cada esquina é 3 cafeterias. E eu passei a frequentar e gostar muito disso, sabe? Ainda pra mim é um pouco estranho, porque assim, parece que a refeição mais importante do dia deles é o café da manhã. E eu sou o tipo de pessoa que eu nem café da manhã tomo, sabe? Nunca fui de tomar café da manhã. Pra mim é mais assim o almoço, a janta mesmo. Então, pra mim foi bem complicado, porque, por exemplo, se eu saía pra comer no Brasil, eu ia, sei lá, almoçar fora, jantar fora, comer um estrogonofe, um arroz com negócio ali. E daí aqui eu acabo indo muito mais, por exemplo, pra cafeterias, né? E daí tomando os cafezinhos e tal, essas comidinhas de café da manhã. Ó, uma coisa da culinária que me surpreendeu e, tipo, positivamente foi a torrada com abacate. Gente, se você falasse pra mim que eu ia comer pão com abacate e ia gostar, eu ia falar, não, impossível. Quem que inventou de passar abacate no pão? Abacate é com açúcar? Não tem nada a ver, abacate é vitamina. Vitamina de abacate, ó, delícia. Aí eu provei, nossa, gente, delícia. Taquem abacate no pão, que é muito bom. Mas é isso aí, muitas coisas, muitas surpresas mais pro positivo do que pro negativo, com certeza. Veio literalmente, meu, estou confiando no meu esposo, é isso aí, vamos ver o que vai dar.
e se surpreendeu, né? Se surpreendeu com a beleza, se surpreendeu com a comida, com o lugar. E voltando assim um pouquinho, porque você falou pra mim que no momento que você decidiu vir pra cá, você estava trabalhando como pedagoga. Infelizmente o cenário não era bom, né? A profissão não é tão valorizada quanto deveria ser. E você decidiu, quando o Kawari te fez a proposta, você decidiu, não, realmente, eu vou largar tudo, vou pra Austrália, sempre quis morar fora, não sei muito, mas tô indo, vai dar boa. E agora, voltando agora aqui pra Austrália, você pretende continuar nessa profissão de pedagogo ou você ainda tá pensando em uma nova profissão? Como você se vê daqui a um tempo? Isso é uma coisa, assim, que tem muitas dúvidas sobre isso, porque eu fiquei muito decepcionada, sabe? Porque quando você termina a faculdade, eu acho que você espera uma coisa e daí eu vi que a realidade era outra. Eu já tinha ideia, né? Claro, mas você ainda assim tem uma. Você acha que vai ser diferente, entendeu? E daí eu me decepcionei muito com o cenário da pedagogia no Brasil, né? É, e aqui é um cenário que é muito bom, sabe? Tem muita oportunidade na área. Então, eu ainda não trabalho nessa área aqui. No momento, não é uma coisa assim que eu decidi, sabe? Se eu vou para essa área ainda ou não. Com certeza, sim, se eu decidir que vou, vai ser bem fácil. Eu já tive essa percepção que eles precisam muito de professoras e tal, sabe? Tem muita oportunidade, tem muita creche aqui, sabe? Eles realmente precisam. Então, assim, você que é dessa área, se quiser mesmo, tem oportunidade, sabe? É um pouco complicado pra gente que vem como estudante, que tem a questão, né, das horas, e daí é um pouco mais complicado, né, para essa questão de trabalho, mas assim, você consegue encontrar oportunidades na área. Eu, particularmente, ainda não sei, um pouquinho, estou estudando essa possibilidade, mas com certeza, sim, eu já sei que é bem diferente da realidade do Brasil, entendeu? É uma realidade que, se você optar, você sabe que você vai arrumar um trabalho bom, que você vai estar numa posição legal, que não vai ter muita dificuldade. Porque realmente aqui, professor é uma área que está em demanda, né? Mas assim, galera, quando você vem aqui para a Austrália, você tem um leque de possibilidades para você explorar. A gente acaba descobrindo novas skills aqui. Eu acabei esquecendo de te responder sobre o que eu vejo, fazendo não sei o quê. Eu tenho muita, assim, vontade de fazer alguma outra coisa, sabe? Então, por isso que eu disse pra você que eu não sei se eu vou seguir nesse ramo aí, nessa profissão de pedagogia. Não é um não, mas também não é o sim, porque eu tenho outras vontades, sabe? Eu tenho muita vontade de empreender, por exemplo, sabe? Eu gosto muito da área de moda, então eu não sei, eu penso em talvez começar um projeto nessa área, não sei, ainda é uma coisa muito abstrata, eu tenho que Ainda está planejando, tem que planejar, tem muita coisa pela frente ainda, sabe? Mas se eu fosse fazer alguma outra coisa, seria eu tenho vontade de empreender, sabe? Na área da moda ou alguma outra área também, mas com certeza eu diria que para o futuro empreender. O que é também uma opção muito boa, né? E eu acho que isso é o mais legal da Austrália, porque quando a gente chega aqui, a gente é uma pessoa, nós somos uma pessoa. Daqui um mês, você vê e fala assim, nossa, cara, olha só, isso aqui que eu dava importância, não dou mais. Isso aqui que eu gostava, não gosto mais. Talvez eu goste dessa coisa, no seu caso, você viu, cara, talvez pedagogia não é pra mim, talvez eu quero empreender. Isso é muito legal, porque aqui a gente trabalha em tantos lugares diferentes do que a gente está acostumado no Brasil. A gente sai tanto da nossa zona de conforto que a gente enxerga novas possibilidades, e isso é muito legal. Você sente que isso aconteceu com você, que você mudou, que você é uma pessoa completamente diferente daquela Isabela que tinha acabado de se formar, que estava trabalhando em pedagogia, que ainda não pensava vir para a Austrália, nem pensava em Austrália? Você fala assim, cara, realmente, eu sou uma pessoa diferente. Nossa, demais. Eu sinto que eu evoluí muito aqui, sabe?
Porque, assim, é uma experiência que todo mundo deveria ter, sabe? Pelo menos passar um tempo em outro país para ter uma outra perspectiva. Porque uma coisa é você ver pela internet, sabe? Pesquisar Estados Unidos, Europa, sei lá, qualquer coisa que você tem, assim, as suas ideias do que você acha que é, mas a realidade é bem diferente, sabe? Tanto para coisas boas como coisas ruins. Você, qualquer lugar do mundo que você for, você vai conseguir encontrar coisas boas e coisas ruins, mas eu acho que assim, todo mundo que tiver a oportunidade deveria ter essa experiência de ir para outro lugar porque te faz pensar e repensar sobre muitas coisas e assim evoluir, sabe? Eu sinto que eu evoluí muito, muitas coisas que eu dava valor antigamente no Brasil, eu já, tipo, pra mim, sabe, não é mais tudo isso, entendeu? E outras coisas que eu não valorizava, agora eu valorizo muito mais, entendeu? Então eu acho assim muito importante, muito bom pra você, se você pode, claro, ter essa experiência. Realmente ela muda a gente, né? Ela nos molda de uma forma que é absurda. Então, você diria assim que definitivamente tem uma Isabela antes e uma Isabela depois? Com certeza, com certeza. E eu acho, na minha opinião, uma Isabela muito melhor. Em alguns sentidos, talvez em outros sentidos não, mas eu sinto que assim eu consegui evoluir em muitas questões que eu sempre quis, sabe, mudar assim. É claro que ainda tem muitas coisas que eu quero evoluir e todo dia você tá aprendendo, entendeu? Em outro lugar, ou você estando no país onde você nasceu mesmo, você todo dia tá evoluindo e aprendendo. Mas, assim, viver outras culturas e outras experiências faz você ter uma outra visão de mundo, sabe? E faz com que você mude suas ideias, sabe? Tenha uma cabeça mais aberta, assim, para novas coisas, sabe? E isso é muito bom, sabe? É muito, muito, muito bom. É uma experiência que não tem preço, né? E só viver. Tem o preço. Esse sim é caro, viu? Te custa dinheiro e tira um pouco da sua saúde mental. Não é só coisa boa, não. Não, tem as suas Não, adversidades, mas também tem a parte muito boa. Sim. E eu acho que é tão bom que às vezes a gente acaba esquecendo, a gente releva um pouco as Sim. adversidades. Senão, caso contrário, a gente largava e voltava embora, né? E é o que eu disse, né? Tudo tem o lado bom e o lado ruim. Exatamente. É só você aprender a lidar com essas coisas, né? Dá uma Porque a vida é balanceada. isso. Exatamente. Então, Isa, assim, ó, já se encaminhando para o final do nosso vídeo, tem as perguntinhas chaves, né? Se você quer assistir o canal Austrália, você sabe que tem umas perguntinhas que eu faço para todo mundo. E a primeira delas é: Isa, valeu a pena você largar teu emprego de pedagoga, tinha acabado de se formar, tava construindo uma carreira, iniciou um relacionamento com o Kawari, decidiu largar tudo, vir pra Austrália, não sabia muita coisa não, mas só veio, confiou nele e veio. Valeu a pena? Valeu a pena demais pra mim, sabe? Mas é aquela coisa também. Existe muito isso, de muita gente fala de eu larguei isso, larguei aquilo pra vir. Gente, eu não larguei muita coisa, não, sabe? Eu não tinha, sabe, quando você joga tudo, vou jogar tudo pro alto. Eu não tinha o que jogar, não. Então eu construí muito mais coisas aqui do que eu perdi, entre aspas, né? Na realidade, assim, a coisa que eu deixei pra trás, né, entre aspas, deixei pra trás. O mais difícil para mim foi a questão da família, foi a questão da minha mãe, que sou muito apegada com minha mãe. Então essa com certeza é a parte mais difícil para mim. Mas em questão de carreira, não me arrependo um pingo, não estou perdendo nada, eu tenho certeza absoluta. Porque, assim, infelizmente, a realidade da minha profissão no Brasil é, assim, absurdamente horrível, né? Então, com certeza. E é muito bom esse sentimento de você estar num lugar e não sentir que, está perdendo, entendeu? Que se arrepende. Porque, exatamente, eu sinto que, assim, só agregou, assim, na minha vida, sabe? E até profissionalmente mesmo, sabe? Por exemplo, se eu voltasse para o Brasil, essa experiência aqui iria agregar para mim profissionalmente, entendeu? Em todos os âmbitos da vida, né? Não só profissionalmente.
Então, para mim, nenhum arrependimento, foi assim, tem sido uma experiência maravilhosa. Claro que tudo tem, assim, a gente tem dias ruins também, não é fácil, né? É difícil a vida de todo mundo, mas de modo geral, assim, analisando, é, é uma experiência muito boa. Está sendo uma experiência muito boa e só esperando que cada dia seja ainda melhor, né? Vai ser, e vai ser. A tendência é sempre melhorar. E agora, eu quero que você, ó, falando lá pro pessoal de casa que tá te assistindo, quero que você dê uma dica para quem quer vir para a Austrália. Você fala assim, olha, essa dica aqui é essencial. Se você escutar, já vai melhorar um pouquinho já a tua trajetória aqui. Olha só, como eu sou muito legal, vou dar 2 dicas. Dica 1, se planeje. Se planeje bem planejadinho, porque daí não tem como dar errado, sabe? Eu acho que para qualquer coisa que você vai fazer na vida, assim, coisas grandes, você tem que ter planejamento. Eu sou uma pessoa muito organizada e gosto de planejar coisas, e eu acho que isso ajuda bastante se você se planejar. E dica número 2, nossa, se você puder vir já com inglês bom, no mínimo, sabe? Também ajuda muito, vai assim, te adiantar alguns passos aí nessa caminhada, sabe? Então estuda, se você tem planos de vir ainda, mas é uma coisa que eu sei que ainda vai levar um tempo, eu preciso juntar dinheiro, não sei. Vai estudando inglês, vai focando na língua, porque assim, você chegar aqui já sabendo inglês te ajuda muito, tanto na questão tipo de dia a dia, comunicação, mas assim, de encontrar trabalho também, você vai ter mais oportunidades se você já tem um bom inglês. É isso. Arrasou! Chegamos ao fim da nossa entrevista! Passou muito rápido. Eu só tenho a agradecer por você ter dividido um pouquinho da sua história. Galera, pra quem não sabe, eu conheço a Isa desde lá de Curitiba, muito, muito tempo atrás. E não, a gente não combinou de vir pra Austrália. Não. Inclusive, acho que eu segui ela. Acho que eu fui meio stalker, eu segui ela. Sei, porque veio logo depois de mim. Eles vieram primeiro, passou alguns meses, a gente veio depois, atrás. Isa, muito obrigada mesmo por ter compartilhado. E galera, eu vou pedir o quê? Vou pedir de novo pra vocês, se você não deixou o like ainda nesse vídeo, deixa um like aqui nesse vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal e eu te vejo na próxima semana. É isso, um beijo e tchau!